Bom, então vamos lá, pessoal. Nessa aula aí eu vou mostrar um pouco sobre as ferramentas aqui da Modify. Tá? Vamos começar pela Move. Move, você tem a opção de movimentar as propriedades. Tá? Deixa eu desenhar aqui um quadrado dentro do meu objeto aqui, ó. Um quadradinho desenhado. Então vamos lá pegar a ferramenta Move. Ferramenta Move, clicando nela, eu seleciono o objeto que eu quero movimentar, clico com o botão direito do mouse, aí ele diz, ó, especifique ponto base. Então eu vou, a partir deste ponto aqui, eu quero movimentar o meu objeto para lá 20 unidades. Seria, ó, no meu caso aqui seria 20 centímetros. Movimentei. Ah, não ficou bom. Eu quero movimentar mais 2 metros. Puxa vida, passou. Ah, então eu quero movimentar ele manualmente. Eu quero pegar ele por esse canto aqui e encostar aqui. Como que eu faço? Primeiro eu tenho que estar com a minha ferramenta de precisão aqui, Snap, ativa. Venho aqui, clico nela para ativar. Seleciono o canto onde eu quero a precisão e vou até onde eu quero levá-lo. Ah, eu quero levar ele naquele canto ali. Soltá-lo. O que aconteceu? Eu clico no ponto onde a precisão apareceu e o meu objeto vai para lá. Então vamos lá. Eu tenho um outro quadrado aqui. Eu quero rotacionar esse quadrado. Rotate, né? Então eu clico ali, ó, na ferramenta Rotate, seleciono o objeto que eu quero girar, aperto ou o botão direito do mouse ou espaço, seleciono o ponto de referência aonde eu vou rotacionar. Vou selecionar esse canto aqui, ó. Desligo a minha ferramenta Orto, né? Aí ali está a minha rotação, ó. Eu posso fazê-lo manualmente, né? Manualmente, ou posso digitar o ângulo, por exemplo, 10. Porque assim, ó, vamos supor que eu tenho uma linha aqui reta, tá? Ativar ali a ferramenta F8. E aí eu quero rotacionar para ficar igual as duas linhas. Eu tenho uma ferramenta aqui, ó, de ângulo. Tá vendo? Clico nela, clico em uma, clico na outra, e eu sei que é 2 graus de diferença. Então eu tenho a opção de clicar RO no meu teclado, que é o atalho para a ferramenta Rotate, ou seleciono o Rotate direto. Então vamos lá. Seleciono ali o meu ângulo, seleciono a minha peça, seleciono aquele ponto que eu tenho ali, ó, em comum das duas ferramentas, das duas linhas, né? Vamos lá. Seleciono aquele ponto em comum e digito 2 graus. Agora eu não me lembro se é menos 2 graus, porque eu tenho que voltar, ou se é 2 graus. Eu vou primeiro digitar menos 2. Menos 2. Ah, era menos 2. Ah, mas por que não ficou certo? Por causa da precisão do meu ângulo. Bom, mas essa questão da precisão do ângulo, depois eu vou explicar numa aula específica, tá? Porque daí tem as unidades aqui, ó. Isso aqui é um pouquinho chatinho de se mexer, tá? Importante é saber que dá para rotacionar com o ângulo. Ou simplesmente tem uma outra opção que é da própria ferramenta Rotate, ó, direto nela. Seleciono a ferramenta Rotate, tá? Seleciono o meu objeto, espaço ou com o botão direito do mouse. Vou no meu ponto ali que eu tenho a referência, aí aparece a opção aqui, ó, referência, tá vendo? Eu posso ou digitar a letra R ou selecionar a referência aqui. Ou vou digitar a letra R, aperto Enter. Aí ele me pergunta lá, especifique o ponto de referência do ângulo. Eu clico naquele ponto que coincide, clico na minha ferramenta, na minha peça e digo que esse canto aqui vai encostar nesse daqui.
O que aconteceu? Eu rotacionei a minha peça. Deixa eu fazer de novo. Letra M no teclado, significa move, ó. Enter. Seleciono a minha peça, clico com o botão direito, seleciono o canto e levo com a precisão até onde eu quero movimentá-lo. Deixa eu apagar essa peça aqui. Seleciono pela ferramenta Rotate, ou digito RO, Enter. Seleciono a minha peça, clico com o botão direito do mouse, pego o meu ponto de precisão, R de referência, Enter, clico naquele ponto, seleciono o ponto ao qual eu me refiro e digo para onde ele vai. Ó. Ele vai para essa distância aqui. Pronto, está rotacionada a minha peça. Eu tenho uma outra ferramenta aqui chamada Trim. Deixa eu dar um move aqui. Essa ferramenta chamada Trim, ela corta a minha peça para fazer uma abertura. Por exemplo, aqui, ó, seleciono tudo, clico com o botão direito e as interseções, ó, ela corta. Deixa eu fazer isso novamente. M de Move, levo pro canto lá, ó, tem peça sobreposta aqui. Então vamos lá. Deixa eu deixar essa aqui vermelha para ela aparecer. E eu tenho a opção de clicar na letra Trim, na ferramenta Trim, ou clicar na opção TR e Enter. Aí eu seleciono a minha peça, aqui eu não quero cortar, clico com o botão direito e falo, ó, essa aqui está invadindo o meu espaço. Essa também. Aqui tem mais um pedacinho. Opa! Bom, deu chute ali que estava uma sobreposta na outra. Mas esse é o comando Trim. Mas eu também tenho um outro comando chamado Extend, que é um similar desse Trim aqui, ó. Extend. Posso clicar nele ou clicar EX no meu teclado e Enter. Eu tenho essa linha que encerra aqui, ó. Eu quero que ela termine na vermelha, tá? Deixa eu levar a vermelha ali um pouquinho mais para cima, para vocês entenderem. EX, Enter. Clico no limite, clico com o botão direito e falo, você vai até aquele limite que eu selecionei. Essa aqui eu também posso levar, ó. Se eu clicar aqui novamente, ela vai para lá e assim por diante. Deixa eu dar um del aqui, delete, ou com o botão copy. Se eu selecionar ela e selecionar um objeto, ó, e apertar espaço ou o botão direito do mouse, ele pergunta para mim, ó, ponto base. Cliquei no meu ponto base. Aí o AutoCAD fala para mim, copia o objeto, né, até o ponto específico. Vou copiar ele aqui do lado, ó. Copiei de novo, de novo, ó. Tem uma ferramenta chamada Join. Ela é bem interessante. Tá vendo aqui, ó? Se eu selecionar esse aqui é um objeto, esse é outro e esse aqui é outro. Eu posso transformar tudo isso aqui em um objeto só. Digito a ferramenta a letra J, clico espaço, seleciono as três e aperto Enter. Pronto, as três viraram uma só. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. E ela vai sempre virar a cor da que eu selecionar primeiro. Se eu selecionar o vermelho primeiro, depois o branco vai ficar vermelho, ó. Se eu selecionar o branco primeiro, depois o vermelho, o que vai acontecer? O contrário. Tem essa ferramenta chamada Mirror. Mirror é espelho, tá? Eu posso criar um espelho dessa peça aqui, ó.
Ao invés de você simplesmente selecionar copy, né? Selecionar a minha peça, espaço, e copiar ela, eu posso espelhar ela. Isso serve para você fazer o eitão de uma casa, né? E várias outras opções. Selecionei Mirror, selecionei a minha peça, apertei Enter. Vou clicar aqui em qualquer lugar e aí eu tenho que clicar no ângulo que eu quero. Eu quero que ela venha do mesmo jeito que ela está. Então eu ativo a ferramenta Orto, ou clicando aqui, ou apertando F8. Aí o AutoCAD diz para mim lá, especifique o ponto. Aí eu posso espelhar ela para lá, né? Para esses dois lados. Vamos apertar aqui, ó, para baixo. Enter. Eu fiz um espelho da minha peça. Ela é a mesma coisa, porém invertida. Escala. Eu tenho essa ferramenta aqui de escala que ela serve para quê? Para eu diminuir ou aumentar um objeto. Vamos diminuir ele em 10, menos 10. Deixa eu fazer de novo. 0.10, desculpa. Eu quero aumentar ele em 10. Digito 10. Mas eu quero deixar essa linha aqui, ó, do tamanho daquela de lá. Como que eu faço? Eu tenho que ter a medida das duas. A medida dessa, tá lá, ó, 35585, e a medida dessa, que é 33157. Então eu pego a minha calculadora, tá? A minha calculadora e faço o seguinte cálculo. 355.85 divididos por 331.57. É sempre o tamanho que eu quero dividido pelo que eu tenho. Então me deu uma especificação, me deu um valor na calculadora. Então o que eu faço? Digito esse valor, 1.0732273. Enter. Então a minha linha ficou com a mesma medida que a outra, ó. 35586, 35585. Isso aqui são questão de casas decimais da calculadora, tá? Ou tem uma outra opção, que é essa aqui, ó. Eu só estou mostrando agora essa questão de escala, depois eu vou fazer, tá? Eu vou fazer uma aula específica explicando isso aqui de uma maneira mais simplificada, tá? Seleciono meu objeto e digito uma ferramenta chamada Line. Tá? E aí digo que este ponto tem que ficar aqui e este ponto tem que ficar aqui. Eu aperto Enter. Concordo, digo que sim e levo o meu objeto para lá. Essa ferramenta de escala, tá? Isso eu vou fazer uma aula específica sobre ela depois, para a gente conseguir entender melhor. Aqui eu consigo fazer uma quina. Eu quero uma quina de 10. R de rádios e digo que ela tem que valer 10. Seleciono o meu canto, seleciono o outro, eu faço o ângulo lá, ó. Seleciono a ferramenta de filter, a opção rádios, tá? Digito a medida que eu quero. Eu quero que seja de 5. Seleciono a quina que eu desejo curvar e levo lá, ó. Ela já está me mostrando, tá vendo? Eu quero que... Digito a letra R, quero que tenha 20. Tá bom. Clico lá, clico na outra e aumento para 20. Então isso aqui é para fazer acabamentos. Também vou fazer uma aula específica aí sobre isso aí.
Ou então até a próxima aula. Essa aula ela já passou um pouco da cota, né? Esqueci de explicar sobre a offset. Bom, a offset, deixa eu fazer uma linha aqui. É para mim duplicar a mesma linha que eu já tenho, ó. Por exemplo, vou fazer a parede de uma casa. Eu quero que ela tenha 15 centímetros. Clico, digito 15, clico na minha linha e digo qual lado que esse 15 vai. Ah, eu quero que ela tenha 20. Clico na minha linha e digito qual lado que ela vai. 20. Aí eu tenho lá, ó. Essa foi 15, né? E essa foi 20. Pessoal, então até a próxima aula aí.